Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com você, aluno do terceiro ano, para mais uma aula de Biologia. O tema da aula de hoje é epidemia, pandemia, endemia e surto. No momento que a gente está vivendo, a gente vê muito falar em epidemia, pandemia, o que estamos vivendo. Então, a gente tem que entender o que significa esses conceitos e qual a aplicação deles no nosso dia a dia. Na aula de hoje, então, a gente vai compreender que os hábitos de vida vão interferir diretamente na saúde e diferenciar surto, epidemia, pandemia e endemia. Então, o que é isso? Ouve-se muito na televisão, principalmente nos começos do ano, que em Minas Gerais, confirmados não sei quantos casos de dengue, a epidemia da dengue. Esse ano não foi diferente, mas pouco tempo depois, agora em março, notificaram não sei quantos casos do novo coronavírus. Epidemia do coronavírus na China. A OMS classifica o novo coronavírus como uma pandemia. E o que isso significa? Surto é quando então eu tenho um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Ou seja, eu tenho uma determinada doença naquela região e ela vai aparecer constantemente. Devido a quais fatores? Diversos. Pode ser clima, população, faixa etária, hábitos de vida, não sei. Seja que aquela doença é específica daquela região e aparece frequentemente. Como é o caso nesse ano, no começo do ano, lá no Rio Grande do Norte, que apareceu casos de esporotricose, que é uma micose que vai ser transmitida ao homem através do gato. Então, olha, reparem que no estado do Rio Grande do Norte, eu tenho casos isolados. Tenho nessa região e nessa daqui, onde eu tive 131 mulheres diagnosticados, onde a maioria são mulheres. De 117 amostras colhidas, confirmaram, então, a infecção em gatos. E 150 mil é a estimativa de gatos de rua no Rio Grande do Norte. Com isso, então, eu pude classificar essa doença como o quê? Um surto, porque ela só está acometendo nessas regiões. Caso essa doença venha se lastrar ou aparecer em outros pontos do estado ou em outras regiões, aí eu classifico-a como uma epidemia. Surto, gente, eu posso classificá-lo não só no estado, mas, por exemplo, em uma cidade, onde eu só tenho foco de dengue, por exemplo, que é o que a gente mais vê, naquela determinada região, naquele determinado bairro, ali eu posso falar que é uma região de surto de dengue. Por exemplo, a febre amarela, nossa, ela tem surto aonde? No estado norte, dos estados do norte. Por quê? Clima propício, agentes ambientais lá atuando favoráveis a essa doença a todo momento. Isso, então, pode ser classificado. Epidemia, que vai caracterizar quando um surto acontece em várias regiões. Então, eu tenho aqui, olha, um mapa de ano passado, que são dos casos prováveis de dengue por município de residência no ano de 2019, aqui em Minas Gerais. Ó, reparem que as regiões brancas são onde nós não temos casos, são casos que não são prováveis. Verdinho, baixa incidência. Amarelo, média incidência, à medida que vai escurecendo, maior incidência. Então, isso classificou-se como uma epidemia. Por quê? Atingiu várias regiões do estado. Depois, nós temos o quê? Pandemia, que é o pior dos cenários, que é o que a gente está vivendo hoje. Que vai ser quando, então, essa epidemia, ela atinge mais de um lugar do globo terrestre ou a maior parte dele. Igual, por exemplo, Covid-19. Começou lá na China. Da China, foi-se para a Europa. Da Europa, então, acometeu vários outros países que teve casos confirmados. Com isso, ela transformou-se, então, em uma pandemia. Foi classificada como uma pandemia. O que começou com surto na região da cidade de Wuhan, na China. Depois,
classificaram ela como uma epidemia na China, que depois classificaram ela como uma pandemia, porque acometeram maior parte do globo terrestre. Então, essas são as diferenças. E a endemia? O que é? A gente vai ver aqui agora. Endemia, ela não está relacionada a nenhuma questão quantitativa, tá? Ela é uma doença que é classificada como endêmica, ou seja, típica daquela região, quando acontece com muita frequência no local. E as doenças endêmicas podem ser sazonais. Eu posso ter uma doença, por exemplo, no estado, a dengue, ela pode ser uma doença endêmica daqui, da nossa região, porque ela vai acometer mais nos períodos do início do ano, que são períodos chuvosos e quentes, locais propícios para o mosquito. A Aedes aegypti, transmissor da doença, nós vimos na última aula, para proliferar, para se reproduzir. Então, isso pode ser classificado. Febre amarela no Brasil, olha a área endêmica. Fatores ambientais, então, classificam, fazem com que essa doença seja classificada como endêmica, específica dessa região. Aqui nós temos a área de transição, que vai também favorecer, mas pode ter outros fatores que vão influenciar, a área de risco e as áreas endêmicas, que são áreas onde a gente tem baixa incidência, digamos assim. Então, vamos ver no mapa, para a gente estar entendendo. Pandemia, então, vamos ver os pontinhos, são casos da doença, de uma determinada doença. Se eu tenho, então, atingindo todo o globo terrestre, ou maior parte dos continentes, uma pandemia. Quando eu tenho somente em uma região, igual aqui ó, na América do Sul, aqui nessa região aqui do Brasil, pontinhos amarelos, epidemia. Quando eu tenho determinada aqui, ó, região, igual eu posso pegar, por exemplo, eu posso fazer o estudo epidemiológico, que nós chamamos, investigamos, identificamos as causas, o tipo de pessoa afetada, entendemos esse patógeno, como ele é tratado. Eu posso falar, por exemplo, que essa doença acomete as regiões tropicais e litorâneas. Então, onde que estão essas regiões tropicais e litorâneas? Aqui, ó, é onde tem a doença. Então, eu posso classificar isso como uma endemia. Ela é endêmica dessa região. Tranquilo? Agora, a gente vai conhecer o histórico de algumas pandemias que vêm acometendo o mundo. Que, desde os tempos antigos, as doenças elas já vêm sendo tratadas. A gente viu na nossa primeira aula um pouco sobre esse histórico das doenças. E elas vêm acometendo a humanidade bastante tempo, como é o caso, por exemplo, peste negra. Na aula de história a gente já ouviu falar. A peste negra, popularmente conhecida como peste bubônica, não é leptospirose. Muitas pessoas acham que a peste negra é a leptospirose, aquela transmitida pelo xixi do rato, mas não é. A peste negra ela é uma doença bacteriana, causada pela bactéria Yersinia pestis, que vai estar presente nas pulgas que parasitam o rato. Os principais sintomas são febre, vômito e complicações pulmonares, além do local onde ocorreu as picadas das pulgas ficarem escuras, negras, daí o nome peste negra. E em alguns casos pode-se evoluir para uma peste pulmonares, que vai ser transmitida também pelo ar, que vai dar complicações pulmonares. Transmissão, picada da pulga, que é o vetor, né? Que ela tem que estar infectada e, dependendo da peste, se for com problemas pulmonares, ela pode ser transmitida também através do ar, igual a gente pega uma gripe. O tratamento tem antibiótico, tá? Bactéria, tratada com antibiótico, então tem tratamento. O período que ela cometeu, 1342 a 1353, tá? E ela teve de 75 a 200 milhões de pessoas mortas, estima-se. Ela dizimou grande parte da população europeia. A peste negra, muitos acreditavam até que era castigo divino. E aqui, então, a gente tem, nesse mapa aqui,
como que a peste negra ela foi se alastrando para a Europa, as áreas então infectadas. E isso nós sabemos que a peste negra ela veio trazida através da Rota da Seda, da Índia, onde esses ratos então infectados entravam no navio e ao chegar na Europa propagaram. As condições sanitárias à época não eram boas, não tinha-se a refrigeração adequada dos alimentos, a conservação, hábitos de higiene. Isso, então, facilitou a propagação e a proliferação do vírus. Da bactéria. Aqui, então, tem uma retratação de como era a vida das pessoas durante a peste. Daí também foi-se o nome quarentena, devido aqui que as pessoas ficaram trancafiadas. E aqui nós temos, então, uma máscara de um médico da peste, assim que era chamado os médicos que cuidavam a peste negra. Eles vestiam-se essa máscara e essas roupas todas assustadoras, porque eles descobriram que pode-se pegar a peste negra também através do contato aéreo. Com isso, era uma forma, então, de prevenção. Tem-se alguns pouquíssimos casos de peste negra no mundo atual. Ela é uma região que a gente pode falar, é uma doença que a gente pode falar, que é uma doença endêmica de países subdesenvolvidos, onde as condições de saneamento básico, elas não são adequadas e são bem precárias, porque ela é transmitida através da pulga do rato. Se eu não tenho não tenho saneamento básico adequado para aquela pessoa, obviamente eu vou ter vários roedores, vários ratos, e esses ratos podem conter essa pulga que poderá estar infectada. Mas tenho antibiótico para isso. Mas ela dizimou grande parte da população na Europa. A gripe espanhola, que foi 1918, tá? Em 2 anos. A gente fala que a gripe espanhola é a mãe das pandemias, porque em pouco tempo, em apenas 2, 3 anos, ela dizimou mais de 50 milhões de pessoas. Essa é a estimativa, mas existem estudos que falam que ela dizimou 200 milhões de pessoas. Pensa, dizimou um Brasil inteiro. Vamos falar assim, em 2 anos. Ah, mas existem outras doenças que matam mais do que a gripe espanhola. Tá, mas vamos pegar pelo curto espaço de tempo. Eu tenho uma doença que, se eu for analisar o período de morte dela em 10 anos, matou lá 300 mil pessoas. 10 anos. Mas, se em 2 anos eu matar 200 mil pessoas, então essa doença ela foi o quê? Mais perigosa, digamos assim, mais letal. Então, ela matou mais de 50 milhões de pessoas. Os sintomas: forte dores de cabeça, dores do corpo, calafrios, inchaço dos pulmões, é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza, H1N1, né? Gripe suína, nós vivemos aí uma epidemia de gripe suína em 2010 ou 11, se não me engano. É a mesma gripe. Gripe aviária, acreditava-se que o vírus ele parasitava aves, mas não era transmitido a humanos. Mas, a partir do momento que o vírus entrou em contato com a carne do porco e coincidentemente, esse vírus humano parasitava o porco, ao mesmo tempo que esse vírus da ave, ocorreu uma mutação e ele passou, então, a mutar, a parasitar o homem. A transmissão ela é aérea, através de gotículas de saliva e do espirro. A prevenção: evitar o contato com pessoas contaminadas. Não existe tratamento, doença viral não existe tratamento. Nós temos meios de tratar os sintomas em modo de atenuá-los. E a morte, igual eu falei. Ela foi, gente, mas por que a gripe espanhola ela matou tanta gente se é uma gripe? Ao período histórico que a gente está vivendo, 1918, final da Primeira Guerra Mundial. E ela, por mais que a gente chame de gripe espanhola, ela não começou na Espanha, não. Tem uma história até interessante. Os primeiros casos de gripe espanhola que teve foi nos Estados Unidos, onde soldados norte-americanos, ao irem para a Europa, levaram então esse vírus. E no campo de guerra, eles, em pouco tempo, em um período de 1 semana, vários soldados contraíram a doença. A gente fala que o grande vilão da Primeira Guerra Mundial
foi a gripe espanhola, que conseguiu matar mais pessoas do que a própria guerra. E a Espanha, o que a Espanha tem a ver? Ela era neutra. A imprensa era, digamos que, livre na época, então ela noticiava esses casos. Daí o nome gripe espanhola. E aqui, então, a gente tem uma foto de pessoas tratadas no período da Primeira Guerra com gripe espanhola. Aqui uma Gazeta de Notícias aqui no Rio de Janeiro, que ela veio para o Brasil, inclusive ela matou até o presidente Rodrigues Alves, que ele foi eleito em 1918, ele não chegou a tomar posse pelo fato de ter contraído a gripe espanhola. Que nós temos, então, as mortes, onde ela dizimou grande parte da população. E no Brasil, tem uma história até interessante, que a caipirinha que a gente conhece hoje, ela surgiu a meio remédio. A população estava desesperada procurando algum medicamento que poderia atenuar os sintomas e tudo mais. E com isso, em São Paulo, eles começaram a misturar cachaça, que era o que tinha, mel e limão como forma de chá para combater os sintomas. Daí surgiu a caipirinha. Então, a origem da caipirinha, acreditam-se que seja por conta da gripe espanhola. A varíola, ela é uma doença erradicada, a OMS classificou ela no início da década de 80 como uma doença erradicada, graças à vacinação. Inclusive, a primeira vacina da raça humana que foi utilizada foi contra a varíola. O último caso constatado de varíola foi de 1977, se não me engano, foi um caso na África. Ela é uma doença bastante letal, onde os sintomas delas característicos são lesões no corpo, e ela é causada pelo vírus ortopox vírus. Tá? A prevenção é a vacinação, não existe tratamento. Tá? A varíola ela vem matando desde que, digamos que o mundo é mundo, se a gente falar isso, desde os períodos, estimam-se que os astecas, mais de 80% da população asteca tenha morrido de varíola, os maias, os incas, grandes populações. Uma das causas da queda do Império Romano, estima-se que foi a varíola também. Se não me engano, o rei Luís XV ou Henrique XV, se eu não me engano, da França, ele morreu devido aos sintomas da varíola, mas não se sabe se foi varíola ou sarampo, que são parecidos e não tem registros. E ela matou só no século XX 300 milhões de pessoas, é a estimativa, até 1977, 1980, porque ela é erradicada. Então aqui, olha, as lesões no corpo por conta da varíola. Né? A gente pega a varíola, além do contato, né, com a saliva, das lesões, pelo fato de você tocar que ali tem grande carga viral. SARS, MERS e Covid-19, que são doenças causadas pelo coronavírus, que é conhecido desde a década de 60. O SARS é a síndrome respiratória aguda grave, que foi conhecida também na China, o primeiro caso em 2002, viveu uma epidemia. A MERS, lá em 2012, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. E a Covid-19, que vai ser causada pelos coronavírus. Sinais e sintomas: febre, dores de cabeça e muscular, dificuldade respiratória. A transmissão é uma transmissão aérea, que se dá através de gotículas de saliva e espirro, igual a gente pega gripe, por isso da importância da higienização das mãos e do não compartilhamento de objetos pessoais. O tratamento: evitar contato com as pessoas contaminadas e o isolamento, igual tem sido feito. Os períodos, né? Nós temos então uma epidemia em 2002 da síndrome respiratória aguda grave, em 2012 da síndrome respiratória do Oriente Médio e em 2019 do Covid-19, em 2020 virou pandemia. Estima-se que nós temos até inícios de maio, meados de maio mais ou menos, cerca de 260 mil pessoas mortas em todo o mundo. Ela é um grande número de mortos para pouquíssimo tempo, apesar de ter uma letalidade baixa, mas nós temos casos confirmados de pessoas infectadas de 3,7 milhões de pessoas no mundo e nós não temos nenhum tratamento e nenhuma vacina devido à mutação do vírus e essa fragilidade, digamos assim, essa facilidade dele se mutar e de contaminar outras pessoas.
Tem o ciclo de infecção dele, que ele é bem parecido. O tempo está acabando, vou deixar isso para a próxima aula, eu volto nela. E as questões do Enem que não deu tempo de fazer. Conversa demais. Mas espero que tenham gostado e até a próxima.